Domingo da Ressurreição, nós temos um desafio hoje, que é trabalharmos este tema. Eu me propus a trabalhar com o tema Teologia da Ressurreição. Nós leremos um texto, que é um desafio abordá-lo, um conteúdo extenso, mas antes de tratar deste texto, nós vamos primeiramente ler um outro texto. Vou fazer algumas perguntas a partir dele, abordaremos o texto. O segundo texto, tirarei algumas lições. Esta é a nossa rotina, nosso itinerário dessa noite. Abra, portanto, no primeiro texto, não vou ficar muito tempo nele, que é Lucas capítulo 24. Leremos os 7 primeiros versículos deste capítulo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Até aqui. Qual a diferença entre o cristianismo e as religiões? A partir da leitura desses versículos do capítulo 24 de Lucas. Qual a diferença entre o cristianismo? Não vou chamar das demais religiões, porque o cristianismo não é religião. Das outras religiões. Das religiões. Talvez você me responda assim: a diferença é que Jesus morreu. Mas Siddhartha Gautama também morreu. Maomé também morreu. Allan Kardec também morreu. Portanto, a diferença não está nisso, porque os outros também morreram. A diferença entre o cristianismo e as religiões é que a morte de Jesus é uma morte vicária, substituta. E esta morte vicária, substituta, não é toda a verdade. Portanto, a diferença entre o cristianismo e as outras religiões não fica na morte vicária, porque se Jesus tivesse morrido pelos meus pecados e pelos seus pecados, ele continuasse no túmulo, ele seria esses que eu acabei de citar. Estariam lá. A diferença entre o cristianismo e as demais religiões, as outras religiões, é que Jesus Cristo morreu uma morte vicária e ele ressuscitou. Portanto, o cristianismo é uma vida discipular do líder que está vivo entre nós. Atos dos Apóstolos, em todos os seus discursos, as suas pregações dos apóstolos, enfatizavam a ressurreição de Jesus muito mais que a morte. Todos os discursos de Pedro e as menções
de Paulo em Atos dos Apóstolos falavam da morte de maneira muito rápida, de relance. A ênfase era na ressurreição. Portanto, a cruz é uma doutrina central no cristianismo, mas a cruz sem a ressurreição, ela não estará completa. Portanto, morte, cruz e ressurreição é a mesma moeda, de dois lados. Olhando para esse texto que acabamos de ler, você consegue extrair ou responder algumas perguntas? Por exemplo, o que a ressurreição de Jesus tem a ver com a minha ressurreição? O que a ressurreição de Jesus tem a ver com o pecado, com a morte, com a escatologia? Paulo, para tratar deste assunto da ressurreição, ele trata da criação, ele trata do pecado, ele trata da escatologia. O que a ressurreição tem a ver com a vida cristã? O que a ressurreição de Jesus tem a ver com a sua vida aqui na igreja? Com a sua oferta missionária, com o seu serviço nos ministérios da igreja? Tem tudo a ver. Por isso que Paulo vai tratar desse assunto em um dos textos mais extensos acerca deste assunto, que é 1 Coríntios capítulo 15. Vamos para lá então. 1 Coríntios capítulo 15 é o texto mais extenso, mais completo do Novo Testamento a tratar do assunto da ressurreição. Enquanto você procura, quero dizer uns dados estatísticos aqui. Alguém já disse que para estudar 1 Coríntios não é uma boa prática estudá-lo por capítulos ou por parágrafos, mas por problemas. Fica fácil. Aqui nós temos 9 problemas e 10 temas. Primeiro grande problema é o problema da divisão na igreja, os 4 primeiros capítulos. Depois tem o capítulo 5, pecado sexual grave na igreja. Depois o problema dos problemas judiciais entre os irmãos. No capítulo 6, nesse mesmo capítulo, problema de imoralidade. No capítulo 7, problema de divórcio na igreja. No capítulo 8, 9 e 10, as comidas, as carnes sacrificadas aos ídolos, portanto uma questão cultural. No capítulo 11, problema de distúrbios na ordem pública do culto da igreja, muito particularmente a ceia do Senhor. Capítulo 12, 13 e 14, continuam os problemas da desordem no culto da igreja, agora através dos dons espirituais. Capítulo 15, o tema da ressurreição. Portanto, se formos elencar aqui os principais problemas em volume de tratamento, em primeiro lugar, problema da divisão na igreja. O primeiro grande problema, Paulo gasta muito tempo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo essa epístola no primeiro século, não é rápido, como é hoje, ao digitar na página do Word, nem é fácil escrever no caderno com as páginas, parecem granito, muito lisinha, muito bonitinha. Paulo escrevia no papiro, uma palha seca, papiro, caneta tinteiro, escrevendo em superfície irregular. As cartas do Novo Testamento eram escritas durante muitos dias, talvez semanas. Uma carta dessa, por exemplo, talvez Paulo tenha escrito durante semanas esta carta. Ele gastou muito tempo falando da divisão na igreja. O segundo grande assunto que ele aborda é o assunto de ordem cultural, do relacionamento do cristão com a cultura, no capítulo 8, 9 e 10. O terceiro grande problema que Paulo aborda, que ele gasta muito tempo, é o problema do culto no que diz respeito aos dons espirituais. E o quarto grande assunto que Paulo aborda, que é um problema, é a ressurreição. Portanto, o que nós sabemos da ressurreição, nós o sabemos
porque Paulo está resolvendo um problema no seio da igreja. Ele está escrevendo para coríntios, para gregos. O grego, como um platônico ou um neoplatônico a partir do filósofo Plotino, entendia que a matéria era má, entendia que o corpo era a prisão da alma e que a morte libertava a alma desta prisão. Portanto, o grego entendia que a alma era imortal, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não aceitavam a ressurreição corporal. Eles não aceitavam, não compreendiam a ressurreição do corpo. E esses irmãos dentro da igreja de Corinto começavam a questionar esta possibilidade de alguém sair dos mortos, voltar à matéria e ressuscitar, uma vez que, para a cabeça neoplatônica daqueles irmãos coríntios, era um tanto difícil de entender e de aceitar. Paulo, portanto, está diante de um problema teológico na igreja. Ele vai abordar o tema da ressurreição, e o que é interessante aqui, Paulo, para tratar da ressurreição, ele vai tratar da ressurreição de Cristo, ele trata do criacionismo aqui, ele trata do pecado, da vida de santidade, ele trata da escatologia, ele trata da vida cristã, portanto, ele trata de muitas coisas relacionadas a algo que nós não imaginávamos que pudesse estar, que é a ressurreição de Jesus. Naquela época, diferentemente de hoje, não havia tantas especialidades. Hoje você se especializa e um professor de Novo Testamento tem grande dificuldade de dar Antigo Testamento, porque ele se especializou. Fui por 2 anos consecutivos convidados pela Junta de Missões Nacionais a dar uma aula para a turma dos radicais sobre a história dos batistas. Primeiro ano que me convidaram, disse: história não é minha praia, convida alguém da área de história que vai ajudar. No ano seguinte, pastor, queremos que o irmão dê aula de história da igreja, história dos batistas. Irmão, já falei que história não é a minha praia. O que o irmão me der de Novo Testamento, eu até arranho. No 3º ano me deram teologia paulina, aí eu segurei. O mundo moderno é tão especialista que a gente perde a noção das outras áreas. Nessa época, não. Por isso que os cientistas gregos, por exemplo, os cientistas da era clássica para cá, eles mexiam com todas as áreas ao mesmo tempo, estava tudo relacionado, e Paulo trabalha muito bem isso, relacionando as disciplinas diversas. Portanto, não há especificidade aqui que impeça da gente entender o todo e relacionar, como aqui no caso, a ressurreição de Jesus às diversas áreas do cristianismo e da nossa vida cristã. Portanto, Paulo vai fazer teologia em cima da ressurreição. Então, eu quero começar com os irmãos a falar sobre, acompanhar o pensamento de Paulo, que vai falar sobre a ressurreição. Imagine você que está sentado agora nos bancos da igreja de Corinto, e que você tem sérias dúvidas acerca da ressurreição, que você não compreende muito bem isto, ressuscitar corporalmente. Você que tem cabeça científica, talvez você até nem creia nisso, talvez você seja herdeiro da filosofia existencialista que entrou na teologia através de Rudolf Bultmann, um alemão da primeira metade do século XX. Bultmann era um dos maiores exegetas, da história. Ele só tem um problema: ele deixou de ser crente, ou talvez nunca foi. Se Bultmann pegasse o texto grego, ele destrinchava o texto bíblico grego e dava uma aula de exegese extraordinária. Só ele tinha um problema: ele era herdeiro da filosofia existencialista que rompia com a intervenção sobrenatural de Deus na história bíblica. Portanto, ele não acreditava mais na ressurreição. Ele entendia que era mito. Ele entendia, portanto, que tinha que interpretar para a cabeça científica este ato que o cristianismo chama de alguém sair dos mortos. Portanto,
parabúltima é tão somente um símbolo para mostrar a nova vida de alguém que segue a Jesus, mas de fato ele não saiu dos mortos. Portanto, Paulo vai trabalhar, irmãos, com mentalidades nesse nível aqui. E a primeira abordagem que Paulo fala, não poderia começar diferente, é tratar da historicidade da ressurreição. Portanto, ele começa a falar que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Ele diz assim, começando o capítulo 15, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Primeiro aspecto da historicidade da ressurreição, ela faz parte do Evangelho. Ressurreição faz parte do Evangelho. Se eu eliminá-la, Jesus estará na mesma condição que os líderes das religiões que também morreram, mas estão nos túmulos. Portanto, ele diz que ressurreição faz parte do Evangelho. Ele diz também que a ressurreição faz parte do querigma da igreja, isto é, da pregação da igreja. A igreja precisa proclamar e proclama a ressurreição. Ele diz isso no versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Portanto, Paulo não está tirando algo da cabeça dele. Ele recebeu, isto é, há uma tradição da pregação da igreja primitiva que Jesus ressuscitou. E ele é honesto ao dizer, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. O que ele recebeu? A tradição do Evangelho, a pregação da igreja. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Terceiro aspecto, que já citei aqui ao ler, no que tange a historicidade da ressurreição de Jesus, faz parte da Escritura. Ele diz que tanto a morte, o sepultamento e morte, faz parte da Escritura. Talvez esteja pensando em Isaías 53. E que a ressurreição ao terceiro dia também faz parte da Escritura. Salmo 16. Portanto, Paulo está aqui colocando as bases para começar a discutir sobre esse tema tão delicado para as cabeças dos irmãos da igreja de Corinto. Ele diz que esta ressurreição foi também constatada por aqueles que viram, que foram testemunhas oculares, contada pelas testemunhas oculares. Ele diz no versículo 5, apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Portanto, a ressurreição é histórica, porque faz parte do Evangelho, estava profetizada nas Escrituras, faz parte do querigma da igreja. A igreja começou a pregar logo no início, pouquíssimo tempo depois da ascensão de Jesus, e também faz parte de um elenco de pessoas que experimentaram desse evento. Paulo continua, irmãos, refletindo sobre esse tema, depois de estabelecer as bases. Ele fala das consequências de se negar a ressurreição de Jesus, ou negar a ressurreição dos mortos. Que consequências há para aquele que nega, como Rudolf Bultmann, como um grupo da igreja de Corinto? Que consequências há de negar-se a ressurreição dos mortos? Paulo vai dizer no versículo 13,
quando ele diz, no versículo 12, ele diz o seguinte: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Que o que se prega é que Cristo ressuscitou, como é que há gente na igreja que prega o contrário? Que isso é impossível. Portanto, Paulo vai elencar aqui consequências de se negar a ressurreição. Ele começa a dizer, a primeira consequência é que Cristo não ressuscitou. Então, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, que ele diz no versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Segunda consequência, Paulo vai dizer que pregar o evangelho, então, é inútil. Veja no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Vã, inútil a pregação. Então, a pregação da igreja, portanto, é uma pregação vazia. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, a igreja está pregando algo sem completo sentido. Uma terceira consequência de negar-se à ressurreição, ainda no versículo 14, é que nós temos uma fé completamente também vazia, inútil. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Portanto, fé vazia. Não faz sentido acreditar em algo que não aconteceu. Portanto, primeira consequência da não ressurreição de Cristo, dos mortos, Cristo não ressuscitou. A igreja, portanto, está pregando de maneira inútil. A fé que nós expressamos é uma fé vazia e os pregadores são mentirosos. Versículo 15, ele diz, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Portanto, os pregadores são todos mentirosos. Todos os apóstolos que pregaram a ressurreição dos mortos estão mentindo, porque não há ressurreição de mortos, porque Cristo não ressuscitou. Mais uma consequência de negar-se à ressurreição, no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Portanto, se não há ressurreição de mortos, e se Cristo não ressuscitou, Paulo diz que os crentes continuam no pecado. E se o salário do pecado é a morte, todos vão para o inferno. Não há solução para ninguém. É o que ele vai acrescentar aqui, que inclusive os falecidos já estão no inferno, se isso for verdade, no versículo 18, ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Todos os que faleceram, se Cristo não ressuscitou, eles estão perdidos, estão no inferno, assim como perdidos estão também aqueles que estão vivos. E todos os cristãos, diz Paulo, no versículo 19, todos os cristãos são os mais infelizes das pessoas do mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Por que que o cristão, o crente, é mais infeliz do que as pessoas do mundo? Porque ele acredita, a vida inteira acreditou numa mentira. Aquele que desacredita, ele vive a vida que quer, mas você tem se limitado, tem restringido a sua vida, tem tido uma vida dominical na igreja, tem dado o seu dízimo, a sua oferta, mas isso tudo é em vão. Você acreditou nisso a vida inteira, portanto, Paulo diz, você é o mais infeliz de todas as pessoas deste mundo, porque acreditou numa mentira. Paulo vai continuar, meus irmãos, falando das implicações da ressurreição. Isso aqui é um esboço, porque o conteúdo é muito extenso, eu tenho só 15 minutos para terminar essa mensagem.
Paulo acrescenta as implicações. Ele estabeleceu as bases, dizendo que a ressurreição é histórica. Acrescentou consequências para aquele que nega, isto é, consequência do próprio Cristo não ter ressuscitado, senão a ressurreição de mortos. A consequência de pregar o evangelho inútil, de ter uma fé vazia, de ouvir pregadores mentirosos, de os crentes continuarem pecadores, dos nossos irmãos falecidos estarem no inferno, e que todos nós aqui somos infelizes, porque acreditamos numa mentira completa. Agora ele vai caminhar para as implicações da ressurreição. Quais as implicações da ressurreição para a vida? Ele começa a dizer as seguintes palavras no versículo 20: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Primeira implicação. Paulo diz que a ressurreição de Jesus, ele chama de primícias dos que dormem. Ele está utilizando uma nomenclatura que o judeu conhecia, uma linguagem agrícola das primícias, tem a ver com os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Os primeiros frutos eram dedicados a Deus. Eu tinha uma plantação, seja lá qual for, e os primeiros frutos, os melhores, os primeiros eu dedicava ao Senhor como oferta. Aqueles primeiros frutos determinava toda a lavoura que vem. Os primeiros frutos determinavam a qualidade do que vinha à frente. Portanto, Paulo diz que a primeira implicação é que a ressurreição dos mortos está colocada em duas etapas. Primeiro, ele chama de Cristo, as primícias. Cristo, portanto, vem em primeiro lugar na ressurreição dos mortos. Por isso que ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, a ressurreição tem a ver com um ato, com uma peça em dois atos. Primeiro, aconteceu com Jesus, as primícias. E a partir da ressurreição de Jesus, é estabelecida toda a sequência da lavoura, dos que vêm depois. Por isso que Paulo diz que Cristo é as primícias, depois os que dormem. Por isso, meus irmãos, que é bem provável que Paulo esteja defendendo aqui este caráter da ressurreição de Jesus, não apenas o voltar à vida, porque primícias tem a ver com o primeiro, mas Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, porque ele ressuscitou antes Lázaro, por exemplo. Ressuscitou aquela menina, a Talita Cumi. Talita Cumi, levanta, ele havia já ressuscitado, mas não é a mesma ressurreição de que Paulo fala aqui, sendo Cristo as primícias, ressurreição escatológica. Esta ressurreição em que Cristo é as primícias tem a ver com uma ressurreição escatológica, isto é, uma ressurreição que aponta para o fim, como nós chamamos, o fim do mundo. Portanto, ele vai dizer isso no versículo 23, na parte final: cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Portanto, a ressurreição tem a ver com escatologia, tem a ver com a volta de Jesus, com a segunda vinda de Jesus. Portanto, esta ressurreição escatológica, ele vai continuar dizendo as seguintes palavras no versículo 24: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém,
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Portanto, a ressurreição tem a ver com o final dos tempos, com a ressurreição final. Ele ainda continua dizendo que a ressurreição, irmãos, justifica as lutas cristãs, porque eu sei que a ressurreição me aguarda, que é garantida, que Jesus foi as primícias, é uma peça em 2 atos. O primeiro já aconteceu, Jesus já determinou o nível e a qualidade do que vem depois, e Ele determinou a qualidade do corpo que nós teremos. Portanto, este entendimento justifica, segundo Paulo, as lutas cristãs que enfrentamos nessa terra. É o que ele vai dizer no versículo 29, de outra maneira. E aqui ele faz uma crítica, uma prática antiga. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Ora, se até aqueles heréticos que se batizam em favor dos mortos o fazem acreditando na ressurreição, muito embora Paulo esteja falando aqui uma crítica, ele continua dizendo, se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos toda hora, dia após dia, morro, diz Paulo. Eu afirmo isso, irmãos, porque pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Portanto, não faz sentido lutar a vida cristã. Se Cristo não ressuscita, por que eu luto as lutas da vida cristã? Por que enfrentei feras ao pregar o Evangelho? Por que eu luto em oração contra o diabo, contra Satanás? Paulo diz, não faz qualquer sentido. Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. 33, ele diz, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Ele vai terminar esse capítulo falando do modus operandi da ressurreição. Falou da implicação deste grande ato, dessa grande cena em 2 atos, que a primeira determina a segunda. Assim como Cristo foi as primícias, é a garantia de que nós também, na escatologia, no último momento, na sua vinda, no estabelecimento do seu reino, Ele vai ressuscitar aqueles outros frutos. Ele vai trabalhar com modus operandi da ressurreição. Como isso vai acontecer? Talvez seja uma dúvida de muitos, as dúvidas que aconteciam dentro da igreja de Corinto, é o que diz o versículo 35. Alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Portanto, Paulo vai tratar agora do modus operandi. Como acontece, portanto, a ressurreição corporal? Ele vai dizer, primeiramente, acerca da morte. Que a morte para o cristão não é o fim, que é uma passagem. Tanto é que Paulo ameniza a palavra morte para chamá-la de sono. Os que dormem, isto é, os que estão mortos. Paulo não está falando de sono da alma aqui. Ele está dizendo, para amenizar, que para o cristão a morte não é o fim, uma desgraça. Ele está dizendo para a igreja que a morte é uma passagem. Portanto, a morte se reveste de uma outra cor. Não aquela cor negra que um certo jornal de circulação nacional, televisional, termina quase todas as noites. Naquele silêncio lúgubre, cemiterial. A morte para o cristão tomou um outro sentido, um outro significado. Paulo diz que o cristão, quando morre, ele está dormindo. Ele vai dizer, insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Paulo diz, irmãos,
Como é que o modus operandi da ressurreição? É pela morte. Portanto, não temamos a morte toma um outro significado quando entendemos que é pela morte. O cristão, quando morre, ele é uma semente na terra. Portanto, vocês são insensatos. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Então ele vai ilustrar aqui com, novamente, uma figura da agricultura. Ele vai dizer no versículo 37, e quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Portanto, a semente parece que ela não, embora ela semente, Paulo fala de trigo, de outra semente, então vou usar uma semente nossa aqui. A semente de uma fruta regional como o cupuaçu. Você olha para uma semente de cupuaçu, você tem nada a ver a árvore ali. Mas dali vai nascer fruto, o cupuaçu. Portanto, Paulo está dizendo que a árvore não vai brotar se a semente não morrer. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele fala de um novo corpo. Como é que é o modus operandi? A dúvida dos irmãos aqui. Como é que será esse corpo, então? Uma vez que o corpo entra em decomposição, e como é que está o corpo dos que já morreram? Só os ossos. Certa vez eu fui para um enterro e cheguei, momentos antes de chegar o cortejo. Eu costumava, quando eu acompanhava, chegar logo no cemitério para acompanhar, orientar, ajudar a família. E eu cheguei tão cedo que os coveiros estavam ainda limpando o jazigo da família. E eles cavaram e já não havia quase mais nada. Mas uma coisa me chamou a atenção por questão óbvia. Eu vi só os cabelos ali. Não tinha mais nada. Fibra dura, resistente, só os cabelos. Pegou um pouquinho do que restava, restos mortais, portanto, colocou num saquinho, num cantinho ali, para receber o novo corpo. Como é que esse corpo vai ressuscitar? Só os cabelos. Essa era a dúvida dos cristãos de Corinto. Como é que vai ser isso? Paulo diz, para pensar um pouquinho, eu vou ilustrar com a figura da agricultura. Em nada a semente do cupuaçu se parece com a árvore, nem verde é. Ela, quando morre, ela nasce, folhas são verdes. E daquela pequena semente, uma árvore com vários frutos, e dá por muitos anos. Paulo diz, quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá o seu corpo apropriado. O que o Paulo quer dizer aqui? Que o corpo desta terra foi preparado por Deus, dado por Deus, portanto ele fala de criação aqui. Deus deu o corpo apropriado para esta vida. O corpo da ressurreição será adequado para a vida da ressurreição. Corpos diferentes, Paulo diz. Portanto, ele vai dizer, nem toda a carne, verso 39, nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Há também corpos celestes e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Portanto, meus irmãos, Paulo vai dizer, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Versículo 42. Ele está dizendo que Deus fez os corpos, e cita aqui vários, dos animais, dos peixes, da criação, dos corpos celestes, do sol, da lua. São corpos feitos para esta vida, para esta dimensão. Mas
ao plantar a semente, ela morre, desaparece a semente e nasce um novo corpo. Portanto, ele diz, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Portanto, Paulo está falando que o corpo da ressurreição, a exemplo das primícias, Jesus Cristo, será um corpo diferente. O que chama a atenção é que no relato neotestamentário, Jesus, que é as primícias, portanto, isto é, ele determina a colheita que vem depois, os que dormem, portanto, ele foi alguém identificável. No começo com dificuldades, mas identificável, foi reconhecido. Mostrou para as mulheres, se mostrou para os discípulos, mostrou os cravos, portanto, era um corpo identificável, manteve a individualidade. Quero chamar a atenção a isso. O corpo ressurreto de Jesus preservou a individualidade, mas ao mesmo tempo é um corpo diferente, porque ele atravessava portas fechadas. Ao mesmo tempo que mostrava os cravos, a marca dos cravos, era um corpo que atravessava paredes fechadas, portas fechadas. Ao mesmo tempo que era identificável, aquele Jesus ali não era uma nuvem assim. Alguns pensam que nós seremos, quando formos para o céu, algo parecido como fantasminhas camaradas. Meio transparentes, umas bolinhas assim, pulando de nuvem em nuvem. A ressurreição de Jesus mostra, irmãos, que era um corpo identificável. Identificaram Jesus. Ao mesmo tempo, era um corpo diferente, porque ele segurava alimento no estômago. Que coisa impressionante isso aqui. Portanto, Paulo está dizendo, olhem para as primícias, olhem para o corpo de Jesus, vocês vão entender como será o corpo da ressurreição. Alguém identificável, que mantém a identidade. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, identificou-se exatamente ali Moisés e Elias. Já estavam mortos, mas manteve a identidade de Moisés e Elias, ao mesmo tempo que se transfiguravam, apareceram e desapareceram. Portanto, Paulo está dizendo que assim será também na ressurreição. Morre este corpo preparado para esta vida e renasce o corpo com a sua identidade, a mesma identidade, como Jesus manteve a dele, como Elias e Moisés mantiveram a dele. E Paulo vai dizer, pois assim também é a ressurreição dos mortos, por isso que Paulo fala que Cristo é as primícias. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Paulo vai dizer que este novo corpo é um corpo adequado agora à vida celestial, à vida espiritual. Um corpo adequado, não mais o anterior, mas o novo corpo. Ele vai dizer isso até o versículo 50, estou lendo o 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito que dá vida. Adão foi alguém que recebeu a vida, alma vivente. Este segundo Adão é o que dá a vida, portanto, ressuscita dos mortos. Paulo trata de duas coisas aqui. Primeiro, da herança adâmica.
Todos nós temos esta herança aqui. Não há como questionar isso. Todos nós temos como ancestrais, ou como ancestral, a pessoa de Adão. Todos nós trazemos as características humanas, inclusive pecaminosas, desde lá. Mas, infelizmente, não se pode dizer de todos em relação ao segundo Adão. Talvez você que esteja aqui, ou você que esteja assistindo, ainda não entregou a sua vida para o novo Adão, portanto, você ainda está ligado ao primeiro. Você não está ligado ao segundo. Portanto, Paulo diz à igreja de Corinto que aquele que está em Cristo é nova criação, diz no grego, não é nova criatura, é nova criação. Portanto, ele não está falando da minha conversão para cá. Ele está dizendo o que Cristo fez pela raça humana, isto é, ele como novo Adão, por isso Paulo chama de novo Adão, ele está construindo uma nova raça. Portanto, eu sou mais do que herdeiro do primeiro Adão, eu sou agora filho do segundo Adão, e ele vai ditar o que eu serei no futuro. Meus irmãos, ele diz, o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual, é claro, é a ordem da semente. Quando morre, sai um novo corpo, a árvore. Assim como Adão, nós temos que morrer para poder ressuscitar a partir do novo Adão. Verso 48, ele diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer o quê? Diz Paulo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isto é, esse corpo, Paulo diz, na ressurreição não será este, embora mantenha a identidade. Já estou terminando, meu tempo já encerrou. Paulo vai terminar dizendo o seguinte, que o tema da ressurreição evoca a escatologia, marca o fim da história dessa terra, como nós chamamos o fim do mundo. Ele diz, eis que eu vou lhes, e a pergunta que ele diz, implícita aqui, o que vai acontecer então, se para ressuscitar tem que estar morto? O que vai acontecer com os que estão vivos? Com os que estão vivos, Paulo diz, eis que eu vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, isto é, nem todos vamos morrer. Vai haver uma geração na volta de Jesus que estará em pé, viva. O que vai acontecer com eles? Mas todos seremos transformados no momento, no grego é átomo, num piscar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Quando a morte vai morrer, haverá a vida eterna. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele brada, finalizando, dizendo, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vou terminar em 1 minuto. Por que Paulo está dizendo tudo isso aqui, irmãos? O que isso tem a ver com a minha vida cristã? O que isso tem a ver com a minha vida na igreja? Então, quer dizer, esse assunto, pastor, deixa para falar no fim do mundo. Quando eu estiver morrendo, aí eu só prego essa mensagem. Agora eu estou cheio de vida, vou me casar, sou jovem, sou adolescente, e eu quero viver muito. Portanto, esse assunto de ressurreição não tem muito a ver comigo hoje. Tem a ver, tem muito a ver com a sua vida aqui agora, com a sua vida no ministério, com a sua vida no investimento missionário da igreja, com a sua vida na EBD, com a sua vida nos pequenos grupos,
com a sua vida no grupo de oração da igreja. Ele vai dizer isso no último versículo, quando diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ele termina concluindo que a ressurreição de Jesus, que é o primeiro ato que determina a minha ressurreição, tem a ver comigo hoje. Portanto, o que eu tenho que fazer? Esperar a morte, esperar o fim do mundo. Ele diz: não, o objetivo deste tema é levar você a trabalhar agora, hoje. Sejam firmes, Paulo diz, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Portanto, o tema da ressurreição não é uma vez por ano, é todo dia quando eu sirvo a Jesus na igreja. É eu, a partir desta crença, a partir dessa teologia, eu perceber que a ressurreição me leva a ter uma vida cristã mais efetiva, mais abundante, mais firme, longe do pecado, longe do mundo, servindo a Deus. Se você entender isso, se você entender essa verdade de Paulo, você vai chegar para o seu líder na igreja, vai dizer: o que eu posso fazer para te ajudar? O que algo que precisa fazer, que não está sendo feito, que eu quero fazer, porque eu quero ser abundante, eu quero ser firme, eu quero ser inabalável, porque eu já tenho garantida a minha ressurreição, porque eu sou fruto do primeiro Adão, do segundo Adão, e eu quero agora viver a vida segura na presença de Deus. Tem gente que não tem medo de passar na frente de um cemitério. Conheço crente, e geralmente os fundadores de igrejas são dados a isto, né? A gostarem de ter seus nomes nas salas, nos prédios, e gostam disso. Mas eu conheci um crente que, embora fundador, ele tinha horror a isso, ele negava sempre, porque ele tinha medo da morte. Não ia para velório, não queria tocar nesse assunto. Quando que Paulo diz: a morte é um assunto que o cristão deve trabalhar de maneira natural, porque é a passagem para a ressurreição. Portanto, eu vou viver de maneira intensa hoje, sem me preocupar com ela, porque eu já tenho a minha ressurreição garantida pelo segundo Adão. Ele vai me dar um corpo adequado ao reino celestial, e quando eu morrer nessa terra, quando eu for plantado nessa terra, eu vou sair com identidade, com o corpo transformado, incorruptível. Portanto, diante disso tudo, qual é a minha resposta? Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Vamos orar. Vou deixar as aplicações para outro momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, que nos ensina, que nos instrui acerca da ressurreição do primeiro Adão, do segundo Adão, das primícias, que determina toda a colheita, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos ensina, através desse texto, a olharmos para a morte com outros olhos, não de desespero, não de desalento, não de pessoas desesperançadas, mas olhar a morte como um sono, como uma passagem para a ressurreição, e viver esses breves tempos que nós temos nesta terra, neste corpo adequado a esta vida, abundantes, vigorosos, fervorosos, pessoas que servem porque não se preocupam com o dia de amanhã, porque estão garantidos. Portanto, se despreocupam com esses temores que o mundo tem, vivem para o Senhor, porque tem seguro de vida eterna. Que esta mensagem, Senhor, esse esboço do capítulo, possa nos levar a, como Paulo termina, nos tornar crentes mais firmes, crentes inabaláveis e crentes abundantes na obra do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo. Amém.